Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal. Hoje nós vamos estudar Lei da Velocidade das Reações Químicas. Então vamos lá! Considere uma reação química genérica que ocorre em certa temperatura T. Azinho, azão, mais Bzinho, bezão, produzindo Czinho, czão e Dzinho, dzão. Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho são os coeficientes estequiométricos da equação química balanceada. Azão e Bzão são as substâncias reagentes. Czão e Dzão são as substâncias produzidas. Aqui está a expressão da lei de velocidade para essa reação química em que há apenas dois reagentes. A velocidade da reação é diretamente proporcional às concentrações em mol por litro desses reagentes. Portanto, V é igual a K, que é uma constante de proporcionalidade, vezes a concentração em mol do reagente A por litro de solução elevada ao expoente x, vezes a concentração em mol do reagente B por litro de solução elevada ao expoente y. V é a velocidade da reação em certa unidade de tempo, ou seja, a velocidade instantânea da reação. K é a constante de velocidade ou constante cinética da reação química. Ela depende da reação química e da temperatura. Entre colchetes se coloca a substância reagente A, que é a concentração em mol de reagente A por litro de solução. X é a ordem da reação em relação ao reagente A. Entre colchetes se coloca o reagente B, que é a concentração em mol do reagente B por litro de solução. Y é a ordem da reação em relação ao reagente B. A ordem global da reação é dada pela soma x mais y. Observe que na expressão da lei da velocidade de uma reação química não entram as concentrações em mol por litro dos produtos, somente as concentrações em mol por litro dos reagentes. X e y são valores determinados experimentalmente. Se x for igual ao coeficiente estequiométrico Azinho e y for igual ao coeficiente estequiométrico Bzinho, essa reação química é classificada como elementar. Se x for diferente de Azinho, ou se y for diferente de Bzinho, ou se ambos os expoentes forem diferentes de Azinho e Bzinho, respectivamente, a reação é classificada como não elementar. Nessa videoaula eu vou apresentar para vocês como a gente determina a expressão da lei da velocidade para uma reação elementar. Em outra videoaula eu vou apresentar como a gente determina a expressão da lei da velocidade para uma reação não elementar. Então vamos que vamos! Expressão da lei de velocidade de reação elementar. Uma reação elementar ocorre em apenas uma etapa. Em outra videoaula, nós vamos estudar as reações não elementares. Uma reação não elementar ocorre em mais de uma etapa. São as etapas intermediárias de uma reação não elementar. Esse aqui é um exemplo de uma reação elementar. Ela ocorre exatamente da forma como foi representada, ou seja, em apenas uma etapa. Nessa reação, o monóxido de nitrogênio reage com gás hidrogênio, produzindo monóxido de dinitrogênio e água. A expressão da lei de velocidade para essa reação é a seguinte: velocidade instantânea igual a constante cinética vezes concentração em mol de monóxido de nitrogênio por litro de solução elevada ao quadrado. Esse 2 é o coeficiente estequiométrico do NO na equação química balanceada, vezes a concentração em mol de gás hidrogênio por litro de solução elevada a 1. Esse 1 é o coeficiente estequiométrico do gás hidrogênio na equação química balanceada. Observe que esses expoentes são exatamente iguais aos coeficientes estequiométricos de cada reagente na reação elementar. Esse 2 indica a ordem da reação em relação ao monóxido de nitrogênio. Portanto, essa reação em relação ao NO
é de segunda ordem. Esse 1 que pode ser omitido é a ordem da reação em relação ao gás hidrogênio. Portanto, em relação ao H2, essa reação é de primeira ordem. E a ordem global da reação é obtida somando 2 com 1. É uma reação de terceira ordem. Vamos fazer um exercício. Qual será a alteração sofrida pela velocidade da reação elementar abaixo quando as concentrações em mol por litro de A e B forem simultaneamente duplicadas? Aqui está a equação química de uma reação elementar genérica. Primeira coisa a fazer é determinar a expressão da lei da velocidade para essa reação. Como essa reação química é elementar, a expressão da lei da velocidade para essa reação é a seguinte: V, que é a velocidade instantânea, é igual ao K, que é a constante cinética, vezes a concentração em mol do reagente A por litro da mistura, elevada a 1. 1 é o coeficiente estequiométrico desse reagente na equação química, vezes a concentração em mol do reagente B por litro de solução, elevada ao quadrado. 2 é o coeficiente estequiométrico do reagente B na equação química. O enunciado pede para se determinar a alteração sofrida pela velocidade quando as concentrações de A e B em mol por litro são duplicadas simultaneamente. Vamos ver como a gente resolve isso agora. A concentração do reagente A em mol por litro está elevada ao expoente 1. Se eu duplicar a concentração em mol por litro do reagente A e não alterar a concentração em mol por litro do reagente B, a velocidade sofrerá uma alteração apenas por causa do reagente A. Ao duplicar a concentração do reagente A, a velocidade vai aumentar 2 vezes, pois esse 2, que é a variação da concentração do reagente A, está elevado a 1. 2 elevado a 1 faz com que a velocidade aumente 2 vezes. Para o reagente A reação química é de primeira ordem. Para o reagente B, a reação química é de segunda ordem. Se eu duplicar a concentração do reagente B sem alterar a concentração do reagente A, essa variação na concentração do reagente B está elevada ao quadrado. Então, 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Isso faz com que a velocidade da reação aumente 4 vezes. Agora, se eu duplicar simultaneamente as concentrações em mol por litro de A e B, eu vou ter que multiplicar essas variações. 2 elevado a 1, está aqui, vezes 2 elevado ao quadrado, está aqui. 4 vezes 2, 8. Isso significa que a velocidade dessa reação aumenta 8 vezes. Se você gostou dessa videoaula, deixe seu like bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva já! Muito obrigado por ter assistido essa videoaula até o final. Estou indo. Tchau, tchau. Fui!